Bom dia. Olha, aqui segue as orientações para o passo 4 do trabalho de estatística, certo? Aqui eu utilizei esse design, mas vocês podem utilizar um outro design, certo? Você vai colocar no primeiro slide o tema do seu trabalho. Então, cada pessoa escolheu um tema dentre os 24 temas que tinham lá. 8 temas diferentes por sala. Então, você coloca o seu tema, certo? Pode deixar o tamanho dessa letra que está aqui ou aumentar um pouco. Aqui embaixo, você coloca o seu nome completo e a sua turma. Por exemplo, Graça Cândido, segundo A. Então, você vai lá, coloca o seu nome e a sua turma, tá certo? E aí, você vai dar sequência no seu trabalho. No próximo slide, você vai colocar lá a fundamentação teórica, tá? Então, você vai pesquisar na internet, em livros, jornais, revistas, etc. Essa sua pesquisa é mediante ao tema que você escolheu, tá certo? Então, vai fazer a fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica pode ter de 3 a 4 slides, tá certo? Ela pode conter algumas imagens também, se você quiser, se o seu tema diz respeito. Por exemplo, quem escolheu o tema reciclagem de lixo? Então, eu quero, professora, colocar como imagem os cestos coletores de lixo com as respectivas cores para eu fazer uma explicação. Então, você pode, certo? Então, se o seu tema diz respeito a alguma imagem específica e você quiser colocar, tudo bem. Mas atenção para esse item aqui. Não coloque imagens de baixa qualidade. Aquelas imagens que ficam turvas, ficam manchadas e vai deixar o seu trabalho feio, tá certo? E nem grande demais apenas para preencher o trabalho. Se você fizer isso, você vai perder sua nota, certo? Use um único tamanho de letra em todo o texto, tá certo? A sugestão aqui, eu coloquei de 22 a 26. Mas até 20 fica bom, tá certo? Tanto que eu usei aqui o tamanho 20 e ele ficou bom, tá certo? Então, do tamanho 20 ao tamanho 26, você pode utilizar. O tamanho que você utiliza aqui no texto corrente não é o tamanho que você coloca aqui no título Fundamentação Teórica, tá? Aqui em cima pode deixar esse título mesmo, Fundamentação Teórica. E não se esqueça de justificar todos os textos do seu trabalho, certo? Então, você vai alinhar ele bem direitinho para ficar organizado, certo? Esse slide, ele pode ficar dessa forma mesmo, tá certo? Só que com o design que você escolheu. Então, tem lá, resultado da pesquisa em forma de tabelas e gráficos. Então, você agora vai apresentar o resultado da sua pesquisa em forma de tabelas e em forma de gráficos, certo? Então, eu coloquei aqui, certo? Uma parte onde você coloca a sua primeira pergunta. Então, se o seu é sobre redes sociais, por exemplo. Então, qual a rede social que você mais usa? Deixa o número 1 para saber que é a pesquisa. Coloca a sua pergunta escrita aqui e você vai construir a tabela. Se quiser, pode até, no que você vai copiar e colar, pode até usar os dados, alguns dados que estão aqui nessa tabela. Quais são os dados que você vai utilizar? O nome respostas, porque essa coluna vai ser das respostas, tá certo? Aqui eu dei sugestivo, sim, não, talvez, concordo e o total. Na sua, por exemplo, é das redes sociais, você pode colocar lá o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter e no final tem que aparecer aí o total, tá certo? A frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência percentual relativa, você vai calcular
Entretanto, a frequência percentual relativa você vai capturar lá do resultado da sua pesquisa, porque lá vai dar origem a um gráfico e o gráfico já vai estar com as porcentagens. Então, você coloca as porcentagens aqui de cada parte, de cada setor que vai apresentar lá, porque o gráfico apresentado é um gráfico de setor. Coloca as porcentagens aqui mediante as respostas, tá certo? E o somatório disso daqui tem que dar 100%. O somatório da frequência absoluta tem que dar 25. Então, se você obteve para a resposta sim ou para a resposta WhatsApp o resultado 36%, você vai montar uma regra de 3, certo? Aqui onde tem 9 você não conhece, então você chama ele de X. X está para 25, assim como 36 está para 100. Faz meios por extremos e vai achar a resposta 9, tá certo? Do mesmo jeito aqui para o 7, chama de X de novo. X está para 25, assim como 28, que foi o valor que você coletou lá do seu gráfico, está para 100. Faz meios por extremos e vai achar o valor de X, que agora vai ser 7. Então, cada pergunta que você fez vai dar origem a um gráfico e para cada gráfico você vai construir uma tabela, tá certo? Essa frequência relativa na forma de número decimal é bem fácil de você fazer, porque aqui está em porcentagem, certo? Então, você vai deslocar a vírgula que estaria aqui e vai passar 2 casas, tá certo? Então, fica lá 0,36. Então, todas as porcentagens, automaticamente, você desloca a vírgula aqui para a esquerda, 2 casas decimais, e você já acha essa frequência relativa em decimal, certo? O somatório, obviamente, tem que dar um inteiro, tá? E o somatório aqui tem que dar 25. Por que que é 25? Porque sua entrevista foi com 25 pessoas. Teve alguns alunos que me disseram assim: professora, eu fiz com 30 pessoas, então o seu somatório tem que dar 30, tá? Aqui foi o gráfico que eu coletei, tá certo? Aqui eu coletei lá daquelas perguntas que eu fiz para você na escolha do seu tema, né? Quando você escolhia o seu tema, eu não mandava você botar seu número e sua turma, né? E o seu rodízio. Então, aqui o A seria quem era do rodízio A, o B do rodízio B e esse aqui seria quem fosse remoto. Em relação a esse tema que eu perguntei, as 6 pessoas que me responderam, tá certo? Uns eram do rodízio B e outros eram do remoto, não tinha ninguém do rodízio A. Veja que o somatório dessas 2 porcentagens tem que dar aquele 100% que tem lá, tá? Aqui, obviamente, para eu encontrar o valor, eu deveria ter colocado x sobre 6, 36 sobre 100. Mas eu coloquei o 25 para lembrar vocês que esse aqui vai ser o cálculo que você vai utilizar mediante as porcentagens que você vai encontrar lá no seu gráfico, tá certo? Então, x sobre 25, porque a sua pesquisa foi em cima de 25 pessoas, a porcentagem que você vai identificar lá no seu gráfico sobre 100%. Tá certo? E aí faz meios por extremos, certo? Aqui tem casa decimal. Obviamente, no seu também vai aparecer casa decimal. Aparecendo casa decimal, você faz... Quando você, se precisar fazer algum arredondamento, você usa as regras adequadas para fazer esse arredondamento, tá certo? Aqui é a segunda pergunta.
tá? Então, vou lá, boto o número 2, boto a minha segunda pergunta, a tabela já tem respostas. Veja só que isso aqui que tá de branco, respostas, frequência absoluta, frequência relativa decimal, frequência percentual relativa, esses títulos aqui tem que ficar. Inclusive, eles já estão centralizados. Tudo aqui está centralizado, não está justificado. Se tivesse justificado, estaria alinhado aqui à esquerda, tá certo? Então, eu botei centralizado porque fica mais bonito, certo? Aqui, as opções de resposta que eu coloquei foi sim, não, talvez, concordo. Você vai colocar as respostas de cada pergunta, tá certo? Então, mais uma vez, você vai lá no seu documento, copia e cola a sua pergunta aqui, tá bom? Essa porcentagem você vai tirar do seu gráfico. Isso daqui você transforma, tá bom? Deslocando a vírgula para a esquerda, 2 casas, só vai ser 2 casas. E aqui você encontra mediante a regra que eu coloquei, certo? Lembrando que tem que ter a linha do total, onde aqui vai dar 25, aqui vai dar 1, tá certo? Na outra tabela, eu botei 1,00. Aqui eu botei 1,0. E pode botar 1 inteiro mesmo, não tem problema, tá? E aqui os 100%. Na de porcentagem, bota o sinal de porcentagem, viu? Repeti o gráfico só para associar aqui a cada pergunta. Você vai colocar lá o seu gráfico e vai construir a sua tabela. Então, o gráfico vocês não vão ter trabalho de fazer. Você vai copiar e colar o gráfico lá do resultado da sua pesquisa. Vai voltar no formulário onde tem respostas e você vai copiar e colar de cada pergunta o gráfico que está lá, tá certo? O trabalho de vocês vai ser construir a tabela. E as contas que vocês vão fazer vão ser contas simples, envolvendo aí uma proporção, uma regra de 3 simples, tá certo? Vai trabalhar meios por extremos, tá bom? Ou um cálculo de porcentagem normal. Aqui... Então, você tinha 8 perguntas, você tinha 10 perguntas, você tinha 7 perguntas, você tinha 6 perguntas. Cada pergunta, o gráfico, cada pergunta, uma tabela, tá certo? Presta atenção, se você fez 10 perguntas e você só colocar aqui no seu slide só 6, quando eu for abrir seu questionário que tá lá e eu ver que não tá completo, não vai ganhar a nota, tá certo? Aí, veja só. Aqui eu coloquei o slide. Opa, falhou. Aqui está o nome fundamentação teórica, mas não é fundamentação teórica, viu? São as considerações finais do seu trabalho, é a conclusão do seu trabalho. É porque eu copiei e colei lá o primeiro slide, tá certo? Então, você coloca aqui o nome conclusão ou considerações finais, tá certo? Aí você vai descrever as considerações finais sobre o seu trabalho, certo? Agora, não tem nada da internet, agora é seu, certo? O que você está achando do seu trabalho? Então, eu fiz uma pesquisa sobre redes sociais. As pessoas me responderam assim, assim, assim. Então, você vai pegar essas respostas, você vai fazer todo aquele cálculo. E agora você vai dar a sua conclusão, o seu parecer, as suas considerações finais sobre o trabalho, certo? Sobre o que você entendeu, sobre o que você aprendeu e sobre o resultado da sua pesquisa, certo? Relatar o que você achou do resultado de cada pergunta. No geral, tá certo? Essa conclusão pode ser em 1 ou no máximo 2 slides, tá certo? O tamanho da letra aí já tá certo também. Se você mudar lá no início, aí você muda aí também, tá? Então, você vai lá, faz as suas considerações, deu um slide ou deu 2 slides. E esse aqui é o slide final, tá? Que todos os trabalhos de vocês vai ter que ter. Então, obrigada a todos pela contribuição. Todas as pessoas que ajudaram você a fazer essa pesquisa.
todas as pessoas que responderam ao seu questionário. Então, pesquisa feita com a colaboração de parentes, amigos, vizinhos e funcionários da minha escola. Presta atenção no detalhe. Quando a gente faz uma pesquisa, abaixo do gráfico e da tabela, a gente coloca uma fonte, tá certo? Eu não coloquei essa fonte lá. Porque como cada um de vocês pesquisaram com seus parentes, amigos, vizinhos e funcionários da escola, então eu preferi colocar aqui no final, tá bom? Então fica, esse último slide ele tem que permanecer. O que é que você pode mudar nele? Só o design, para combinar com o design que você escolheu, tá bom? Entendido isso daí, eu vou só consertar aqui para vocês. Aqui onde está fundamentação teórica, certo? Eu vou deixar já ajeitado para vocês. Tá bom? Deixa o título mesmo, considerações finais, tá bom? Então, eu acho que ficou tudo entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês passam uma mensagem para mim, tá bom? Ainda vou botar uma observação aqui. Usar de 1 a 2 slides para a Pronto, foi o que eu falei para vocês no início, para ninguém esquecer, né? Então, estou finalizando aqui. Qualquer dúvida, passem uma mensagem para mim. Obrigada.